Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos quase na conclusão deste tempo pascal. Amanhã nós celebramos a Ascensão do Senhor e nós nos preparamos para Pentecostes, para receber o Paráclito, o Defensor, o Espírito da Verdade, que nos conduz à plena verdade sobre Jesus Cristo. E ao longo do seu ministério, Jesus foi pedagogicamente instruindo os seus discípulos. Jesus foi preparando os seus discípulos para a missão para a qual ele destinaria os seus discípulos. Jesus foi pouco a pouco formando o coração dos seus discípulos. E Jesus apresentava o ensinamento sobre o reino de Deus em diversos modos. Jesus era muito inteligente nesse aspecto da forma como ele comunicava a palavra. Jesus se utilizava de diversos recursos para que a mensagem do reino chegasse ao coração das pessoas. Jesus se servia das realidades próprias do seu tempo, do seu contexto, da geografia das regiões, da vida cotidiana, do trabalho, das profissões, para que a sua mensagem chegasse ao coração dos seus ouvintes. E é essa temática que nós vemos aqui hoje, o poder da instrução, o carisma da instrução presente, seja no Evangelho, seja na primeira leitura. Porque apareceram aqui dois termos interessantes sobre o anúncio da palavra de Deus. O termo original que aparece aqui no Evangelho nos dá uma ideia de dois recursos que os pregadores e também Jesus se utilizavam para anunciar a mensagem do Evangelho. É a paroimia e a parresia. Paroimia é a linguagem figurativa, e está no Evangelho justamente essa palavra. Eu não falo mais em linguagem figurativa, não é? Essa era a paroimia. A paroimia era aquela forma de anunciar a palavra utilizando-se de metáforas, de comparações, uma linguagem proverbial, mais enigmática, mais simbólica, sentido alegórico das coisas. Aquilo que no nosso português a gente chama de sentido figurativo, né? Para os professores de português, ou sentido conotativo das palavras. Os pregadores se serviam desta forma de transmitir a palavra de Deus, né? Contando histórias, né? Contando realidades do cotidiano. Você se recorda de um grande pregador, na verdade dois pregadores que utilizavam muito desse recurso, Padre Léo e Padre Jonas, não é?
Padre Léo era aquelas histórias, né, engraçadas dele, aí a gente começava a dar risada, daqui a pouco a espada da palavra, né, estava chegando no coração. Padre Jonas também contando as histórias da vida, aqueles fatos, daqui a pouco a força da palavra chegava, a profecia chegava. Então, era esse recurso que muitos pregadores se utilizavam. Depois Jesus falou: eu não usarei mais a linguagem figurativa, porque vem a hora em que eu falarei claramente. Aí aparece a segunda palavra, parresia. Depois da paroimia vem a parresia. A parresia é o sentido literal, é falar com franqueza, é falar com abertura, sem dar voltas, né? Sem aquela técnica do mineiro, né? Você já viu, de comer pelas beiradas? Né? A parresia não, é direta, é uma linguagem direta, é falar com audácia, é falar com destemor, é transmitir a verdade sem tirar dela uma vírgula. E com isso, nós vemos, como eu falei, o carisma da instrução, o carisma de transmitir a palavra, de ensinar uma verdade. O padre está dizendo isso sobre o Evangelho porque nós vimos algo muito concreto na primeira leitura de hoje. Apareceu um personagem aqui interessante. Quem foi? Apolo. Esse personagem que aparece aqui nos Atos dos Apóstolos, ele nos dá esta clareza sobre este dom do Espírito Santo também, porque é um dom do Espírito, o dom da instrução, da capacidade de transmitir as verdades da fé de uma forma convincente. E Apolo, diz a própria palavra de Deus, era um homem eloquente. Um homem eloquente. A eloquência é a capacidade de falar bem, de dizer as palavras de uma forma bem articulada. Apolo era um homem eloquente. Diz a palavra, versado nas Escrituras. O termo original aqui não é nem versado nas Escrituras, era potente nas Escrituras. Certamente Apolo fazia o estudo bíblico, né? Todos os dias. Certamente Apolo tinha um zelo pela palavra, ele tinha amor pela palavra. Por isso que quando ele abria a boca, ele falava da palavra de Deus. Ele não se auto-anunciava, ele falava da palavra de Deus, porque era um homem potente nas Escrituras, um homem que amava as Escrituras. Continua dizendo, ele foi instruído no caminho do Senhor. Um homem instruído, ou seja, era um pregador com uma capacidade, né, de reflexão, uma capacidade de síntese, uma capacidade de analisar as coisas, os contextos e dar uma palavra acertada. Apolo não era um papagaio, só um repetidor de coisas, né? O papagaio é assim, né? Você ensina para ele e ele vai repetindo o que você diz. Mesmo que seja um palavrão, né? O papagaio é capaz de repetir um palavrão. Mas essa realidade que está aqui nos chama a atenção quanto à nossa formação sobre a palavra de Deus. Ele era um homem instruído. Era um homem instruído, capaz de dialogar com aquilo que estava à sua volta. E o texto ainda continua, no caminho do Senhor. O caminho do Senhor aqui, na Sagrada Escritura, era a vida de Cristo. Era o estilo da vida de Cristo. Apolo entendeu como era a vida de Cristo. Porque assim deve ser a nossa experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a vida de Cristo, encarnada na nossa vida. Por isso que, ao ler a palavra, ao meditar a palavra de Deus, eu assumo um estilo de vida, um jeito de viver. Aquilo ali não pode ser só instrução intelectual. A palavra de Deus, ela tem que tocar a minha vida. Ela tem que mudar o meu comportamento. Ela precisa confrontar as minhas atitudes. Eu preciso me converter quando eu leio a palavra de Deus. Quando eu escuto a voz do Senhor, eu preciso mudar de vida no caminho do Senhor. E depois o texto continua dizendo, era um homem fervoroso de espírito. Essa expressão é forte, porque a palavra de Deus
borbulhava dentro do coração de Apolo. A palavra de Deus fazia com que o coração dele fosse desejoso cada vez mais de conhecer o Senhor, de amá-lo, de segui-lo. Apolo cultivava no seu coração esse fervor do Espírito, esse Espírito que nós vamos receber a renovação dele no próximo domingo. Com a solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo vai fazer com que o meu coração e o teu coração seja fervoroso. E quanto nós precisamos disso, né? Sobretudo em dias frios como o dia de hoje, né? Todos agasalhados, o coração precisa estar pegando fogo. O coração precisa estar desejoso. E eu sei que você saiu da sua cama quente hoje, né? Do seu quarto, da sua casa, porque você deseja o Senhor. E Ele agora responde a esse seu gesto de ter vindo aqui hoje para celebrar a Eucaristia, colocando dentro do coração, do seu coração, o seu espírito de amor. Fazendo o seu coração se arder de amor pela palavra de Deus. Não tenha dúvidas de que ao sair dessa Santa Missa você colherá muitos frutos de bênção e de graça para a sua vida. Apolo era fervoroso de espírito. E aí eu concluo, ele falava com entusiasmo. A palavra entusiasmo aqui é a mesma que está no Evangelho, parresia. Apolo falava com parresia, ou seja, ele falava com ardor, com convicção, porque ele sabia quem era o Senhor. Mas, como todos nós precisamos aprender sempre, como todos nós precisamos cultivar a humildade de sempre crescer, apareceram 2 catequistas aqui para Apolo. Quem foram? Priscila e Áquila. 2 que já estavam experimentados no caminho do Senhor e quando ouviram Apolo pregando com tanta exatidão, diz a palavra que eles ao escutá-lo tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho do Senhor. Faltava ainda mais, porque Priscila e Áquila experimentaram muitas coisas junto com o apóstolo Paulo. Priscila e Áquila tinham a experiência da palavra encarnada e quando escutaram Apolo pregando a palavra de Deus, perceberam, nós temos algo ainda a contribuir na vida desse pregador. Trouxeram ele para perto e instruíram Apolo com mais exatidão no caminho do Senhor. Nós não sabemos tudo. Nós não somos donos da verdade. Nós sempre estamos aprendendo. Nós sempre estamos neste movimento de nos deixar moldar pela palavra de Deus. Então, no nosso coração hoje, o Senhor pede uma postura de docilidade, porque Ele tem algo a fazer ainda no seu coração. Tem algo a mais que o Senhor precisa fazer em mim e em você, para que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Você quer? Coloque a mão sobre o seu coração. Peça ao Senhor, nesta celebração de hoje, o dom do Espírito Santo. Peça ao Senhor que derrame sobre o teu coração o dom do Espírito Santo, para que o próprio Espírito guie você ainda mais, com mais exatidão, no caminho do Senhor. Peça agora com as suas palavras, faça a sua oração pedindo ao Senhor que Ele instrua você, que Ele oriente você. Você que tem buscado numa vida reta, você que tem buscado a intimidade com o Senhor, pela palavra, pela oração, nosso Senhor quer conduzir-nos ainda mais com exatidão no seu caminho. Nosso Senhor quer nos mergulhar ainda mais no mistério da sua vida, quer nos fazer seus discípulos, para anunciar a sua palavra com parresia, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com audácia. Quer nos fazer comunicadores do seu reino, com mais coragem, testemunhando onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na universidade, testemunhando o nome de Jesus, com coragem, com destemor. Nós queremos, Senhor,
Nós precisamos do Teu Espírito Santo para conhecermos plenamente a Tua verdade. É isso que nós te pedimos hoje nesta Santa Eucaristia. Conduza-nos, Senhor, à plena verdade. Conduza-nos, Senhor, para o Teu caminho. Nós precisamos, Senhor, dá-nos esta graça. Te pedimos isso, Senhor, em comunhão uns com os outros, como irmãos, como comunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.